Falamos então da natureza jurídica da serventia, natureza jurídica da atividade notarial de registros, da finalidade dos serviços notariais de registros, da existência do direito registral, dos sistemas registrais imobiliários, da transcrição e inscrição, do conceito geral de matrícula, dos elementos, unicidade, abertura e alteração. Antes de adentrar ao registro imobiliário propriamente dito, vamos falar um pouco da questão do registros público. Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel. É importante essa informação, porque às vezes o vendedor vende o imóvel, o proprietário no caso, e não efetiva a transferência no registro. E pensa que está tudo bem. Enquanto não se registrar, continua a vir como dono. Uma das responsabilidades que continua sobre os ombros do proprietário é a tributária. Então, vamos verificar o artigo 1245 do Código Civil, o que diz. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no registro de imóveis. Parágrafo 1º. Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel. Então, quem é o dono? É o proprietário. Está na matrícula? É o dono. Não está na matrícula? Não é o dono. Ah, mas não é o dono. Ah, não é o dono. Quais são os efeitos do registro público? Quais são os efeitos que produz? Constitutivo, sem o registro de direito não se constitui. Comprobatório, o registro prova a existência e veracidade do ato. Lembrando que registro não é autenticação de documento, não é firma reconhecida em cartório, não é título, contrato de gaveta, contrato registrado, contrato com assinatura firma reconhecida, contrato autenticado, não é escritura pública. Muita gente vende o imóvel, pensa que vendeu porque foi lá no cartório, fez o registro de escritura pública, não fez o registro do imóvel, fez o registro de escritura pública de compra e venda, que inclusive é requisito sine qua non, ou seja, é um dos requisitos para a venda e compra de imóveis com valor acima de 30 salários mínimos. Então a escritura pública, ela não gera a transferência efetiva do imóvel. A escritura pública é uma das formalidades para se comprar ou vender imóveis no valor acima de 30 salários mínimos. Além dos efeitos constitutivo, comprobatório, efeitos publicitários, o ato de registro é acessível ao conhecimento de todos pelo princípio da publicidade, porém, havendo exceções em alguns casos. Autenticidade é a qualidade que é confirmada por ato da autoridade da coisa, documento de declaração verdadeiro. Segurança jurídica, com libertação de risco, é em parte atingida por títulos notariais e pelos registros públicos. A eficácia significa a aptidão de produzir efeitos jurídicos calcados em segurança dos assentos, na autenticidade do negócio de declarações para eles transpostos. A garantia assegurada em lei, que a consequência própria da escritura ou do registro será produzida em termos aptos a satisfazer interesse juridicamente protegido. Característica do sistema registral vigente. O sistema registral brasileiro é bifásico, ou seja, o cadastro imobiliário faz dupla fase registral até estar completo. A primeira fase do processo de cadastro imobiliário pode ser realizada administrativa ou judicialmente. Já na segunda fase, quando os documentos são levados para registro, qualquer pessoa pode obter informação sobre este, porque o efeito passa a ser erga omnes. O que é erga omnes? O efeito passa a ser contra todos. Outra característica é a obrigatoriedade de finalização das fases do procedimento registral. Embora não exista prazo ou sanções para tanto, essa característica nos mostra que aqui no Brasil somente se pode falar em propriedade após o efetivo registro do título aquisitivo. Assim não basta herdar um imóvel para ser proprietário. É preciso efetivar um registro do formal de partilha ou da carta de adjudicação, por exemplo. A legislação brasileira estabelece a obrigatoriedade do registro. Sem o registro não há propriedade, mas somente posse. Aproveito para trazer ao conhecimento dos senhores uma decisão que foi julgada agora, recentemente, com publicação em 11/6/2021. Trata-se da apelação civil 109.368540/2020 e 826.0100. Registro de imóveis, ação de extinção de condomínio, carta de arrematação, título judicial que se sujeita à qualificação registral. Logo falaremos sobre isso. Modo derivado de aquisição de propriedade, ou seja, arrematação, modo derivado de aquisição de propriedade. Desqualificação por inobservância ao princípio da continuidade. Logo também falaremos sobre a questão do princípio da continuidade. Dúvida julgada procedente. Logo também falaremos sobre a questão da dúvida. Quem pode suscitar o processo de dúvida, se as partes ou se o cartorário. No caso, o registrador. Alegam os apelantes, em síntese, que ajuizaram a ação de extinção de condomínio contra o viúvo e seus filhos tal. Sucessores hereditários de tal.
aduzem ter arrematado parte ideal correspondente a 33,33% do imóvel matriculado sobre o número tal, pertencente aos condôminos. Sustentam que, expedida a carta de arrematação, o ato está perfeito e acabado, razão pela qual não há necessidade de dar seguimento ao inventário da falecida fulana de tal, com a consequente partilha de bens, pois a arrematação é modo originário de aquisição de propriedade. Por fim, afirma que não existe ofensa ao princípio da continuidade porque o arrematado já figura na matrícula do imóvel como coproprietários, ou seja, família foram lá e arremataram o imóvel. A carta de arrematação expedida nos autos do processo tal foi apresentada no registro de qualificação negativamente pelo oficial de registro capital, que expediu nota de devolução assim redigida. Diante do princípio da continuidade que trata o artigo 195 e 237 da já referida Lei de Registros Públicos, o registro de arrematação pelos autores de 1/3 pertence aos réus. Está condicionado ao prévio registro de partilha de sucessão de fulano de tal, devendo ser apresentado o competente formal de partilha. Ou seja, eles arremataram o imóvel, ou 1/3 do imóvel, entretanto, enquanto não se tiver o formal de partilha, eles não conseguem adquirir a propriedade de 1/3 deste imóvel. É exatamente isso que a decisão está dizendo. Tem que aguardar o formal de partilha. Isso porque durante o inventário pode surgir N situações. Durante o inventário pode surgir pessoas dizendo que também é dono. E esses 1/3 que foi arrematado, pode surgir pessoas dizendo que tem direito também nesse 1/3. Então, veja como é complexo essa questão de registrar, ainda que seja parte do imóvel, ou de registrar o imóvel por inteiro, quando se está pendente um outro tipo de processo relacionado ao mesmo imóvel. E o juiz, eu entendo que o juiz entendeu bem, entendeu certo, porque se o juiz fala assim, não, tudo bem, pode registrar a parte do imóvel como sendo proprietário, e se eventualmente no inventário surgir outra pessoa dizendo também ser dono ou ser interessada nesse 1/3, imagina a complexidade que vai gerar a situação, imagina o problema que vai gerar. Eu também entendo dessa mesma forma. O meu entendimento aqui é puramente educativo e